Olá, boa tarde. Vamos lá começar mais um dia de live. Semana passada foi poucas as lives, só duas. Essa semana a gente vai estar com tudo aqui, duas lives por dia. Estou adicionando o título aqui da nossa live. E estamos cheias de pessoas novas aqui no Instagram. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Eugênia Santos, eu sou criadora do Método de Finanças para Noivas, então eu ajudo essas noivinhas a organizarem o orçamento para casar com mais tranquilidade financeira, com mais dinheiro, para realizar todos esses sonhos que desejam. E nesse dia de hoje eu vou falar aqui sobre a questão do imóvel. Será que eu posso casar sem ter a minha casa própria? Quais os impactos disso? Então, eu quero que vocês participem aqui comigo, fazendo as suas perguntas, contando os casos pessoais de vocês, para que eu possa ajudar com mais assertividade, né? Porque às vezes a gente passa que, compro ou não compro um imóvel, e você tem a sua realidade. Então, eu quero que você veja um outro lado de pensar, leve para a sua vida e veja o que vai ser bom para você, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. A Kailane, Stephanie, a Brenda. A Brenda respondeu perguntinha minha ontem. Então, cheia lá, né, gente? Vocês sabem que eu estou num desafio para responder 20 perguntinhas por dia. Então, vão lá nos meus stories, tá bom? Para eu responder todas vocês. Então, vamos lá. Outro recadinho aqui. A partir do dia 30 de novembro, eu vou começar o novo workshop Finanças da Noiva, só que eu ainda não planejei tudo, tá bom? Amanhã vai estar no ar a página para vocês se inscreverem, receber as maiores informações. Então, fiquem ligadinhos aqui no Instagram, tá bom? E hoje eu quero falar com você sobre esse cuidado de comprar um imóvel, tá? Não tem problema a gente começar um relacionamento, um casamento, sem ter a casa própria. Eu acredito que muito pelo contrário, isso vai fazer bem para o casal poder manter a liberdade de escolher o local que eles querem morar no futuro, escolher uma outra casa para eles terem no futuro e não ficarem escravos de uma decisão que porventura tenham feito hoje ou tenham feito no passado aí, né, 1, 2, 3 anos atrás. E aí a gente tem que levar aquela decisão de escolha por muitos anos. Porque quando eu compro um imóvel, é muito mais difícil de eu desfazer desse bem do que talvez se eu comprar um carro, do que eu comprar um celular e quiser vender para outra pessoa, porque ele é um produto mais caro. E é mais difícil ter pessoas querendo comprar aquele imóvel ali, caso eu desejo vender, eu queira desfazer daquele bem, tá bom? E o pior, quando eu faço uma compra não planejada, é quando ela começa o quê? A apertar as minhas contas. Então, às vezes eu fiz uma programação que aquele imóvel caberia dentro do meu orçamento e aquilo passa a não caber mais. E aí eu faço o quê, né? Vendo aquele imóvel, se eu conseguir vender, ou então eu vou vivendo uma prisão na minha vida de ter aquele bem que talvez eu não tenha me planejado. E uma vez eu peguei uma cliente, porque eu atendo, hoje o meu trabalho aqui, eu falo com vocês noivas, mas eu também trabalho com pessoas casadas. E aí eu tive uma cliente, ela tinha 10 anos de casados, recebia muito bem, recebia uma média de 15 mil reais líquido, caía na conta dela 15 mil reais. E ela tinha comprado um imóvel há cerca de 8 anos atrás, e essa compra não foi bem planejada. Na época que ela comprou, sim, cabia dentro do orçamento, ela é funcionária pública, mas com o tempo ela foi o que? Adquirindo várias outras contas, porque era funcionária, né? Então sempre dava para pegar empréstimo. Então ela fez o financiamento do imóvel, passou uns 3, 4 anos, ela quis reformar a casa toda, pegou outro empréstimo, quis comprar um carro de alto padrão, porque ela era concursada, recebia bem, então todos os colegas ali do meio tinham um bom padrão de vida. Ela quis seguir. Aí comprou carro de luxo também. Quando eu peguei essa cliente, ela estava com dívidas de quase 500 mil reais. E do salário que ela tinha de 15 mil, o banco ficava com todo o dinheiro. Não sobrava, assim, 500 reais na conta dela. Por quê? Só, quer ver, eram 4 mil de empréstimo da casa, 3 mil de... Não, 4 mil de financiamento da casa, 3 mil de empréstimo que ela tinha feito. Então, só metade do salário dela ia para as contas da casa.
A outra metade, 7 mil e pouquinho que sobrava, era para manutenção de escola de filhos, de alimentação, né? Todo esse custo de vida. E aí ela tinha que pagar tudo no cartão de crédito. Então ela recebia o dinheiro, o banco ia lá e ficava com todas as contas dela, porque ela não tinha se planejado. Então, no nível que ela estava com essa dívida grande, a maneira mais fácil dela organizar as contas seria vender aquele imóvel dela. E para ela aquilo doía muito, porque foi uma casa excelente que ela conseguiu comprar, uma casa que as filhas tinham espaço para brincar. Mas se ela tivesse se planejado um pouco mais, ou talvez a reforma que ela veio a fazer depois tivesse feito num tempo melhor, se organizado financeiramente, ter juntado mais dinheiro, ela conseguia ter a tranquilidade de viver com aquele salário dela. Mas ela estava num efeito assim de prisão, sabe? Quando você precisa ganhar mais dinheiro, só que se ela ganhasse mais, não ia resolver o problema dela, ela ia dar um jeito de fazer outra compra, de fazer outro financiamento. Então, gente, quando vocês vão começar uma vida a dois, não fiquem preocupados em só ficar querendo comprar a casa, comprar um carro, comprar não sei o quê. Tenham a calma, a paciência de planejar, de colocar a cabeça no lugar, de entender o que o dinheiro de vocês consegue pagar, de entender qual é o melhor momento de adquirir um imóvel, de adquirir um carro, de adquirir uma viagem, de adquirir uma festa de casamento. Porque se eu não faço o meu planejamento muito bem feito, eu vou começar o quê? A passar aperto financeiro. E aí a gente entra numa fase de quê? Ter que desfazer daqueles bens. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Façam perguntinhas. A Isabel é aluna minha. Lívia, Milene, Tayane, Gabriel, Kailane, Thaís, Vanessa, Maíra. Eu vi que a Maíra acabou de mandar uma mensagem para mim. Eu vou te responder já já. Stephanie, Vanessa, Heloísa. Heloísa também tornou-se minha aluna, né, Heloísa? Foi sábado que a gente se encontrou. Brenda e Jéssica. Jéssica também respondeu perguntinha, acho que foi hoje. Então, vamos aproveitar, gente, para fazer suas perguntas aqui ao vivo, tá bom? A Lívia perguntou assim, para um casal que tem uma renda de R$ 3.200, o ideal seria pagar quanto de aluguel? Olha, Lívia, deixa eu ver, eu acho que a porcentagem que eles falam máxima que a gente pode alugar um imóvel seria 25% da renda. Então, 3 mil dividido por 4 dá quanto? Façam as contas aí para mim, gente. 12 pessoas me olhando aqui, eu não vou correr o risco de fazer errado, não. Faz aí, 28, 700, então uns R$ 800, né? 800 a 900, R$ 800. Confere aí para mim. Se seria 3.200 dividido por 4, quanto que é? Ah, 800. Cabecinha ruim, né, gente? É engenheiro ainda e trabalha com finanças. 800, isso mesmo, Bel. Então, mais ou menos essa faixa aí de R$ 800, tá bom, Lívia? Para você manter as outras contas. Mas, por exemplo, se você fala assim, a gente ganha R$ 10.000, preciso gastar 2.500 com aluguel? Aí vocês vão entender no padrão de vida que vocês querem viver. Talvez na sua cidade consegue, ao invés de 2.500 aqui tem um de 1.500 bom. Então, você não precisa ficar amarrado nessa faixa, né? Tem que ser 25%. Se for menos, melhor ainda. Agora, nossa, Eugênia, aqui na minha cidade eu recebo 3.200, mas o mínimo de aluguel é R$ 1.200. Eu vou ter que comprar? Não, talvez vai te apertar muito se for essa compra. Então, o imóvel é 1.200. Seria confortável para vocês 800, mas só tem 1.200. Vocês vão ter que remanejar aquele orçamento em outras contas e não se apegar sempre, eu só ganho 3.200. Eu ganho 3.200, mas eu posso ganhar 4, eu posso ganhar 5, eu posso ganhar 6? Pode. Então, o que vocês fazem de diferente para isso, né? Ter uma renda extra, um trabalho depois do trabalho, pensar alternativas para que a gente não fique preso só naquela quantidade que eu tenho hoje, mas pensar em otimizar esses ganhos com o tempo, tá? A Maíra. A Maíra, eu não consigo entender e me convencer de alugar ser melhor do que comprar. Me ajuda. Então, Maíra, isso acontece porque todo mundo fala, você tem que ter o que é seu, você tem que comprar. E eu não julgo
de que, nossa, nunca vai comprar o seu imóvel. Tem gente que isso é muito importante. Agora, o que eu quero que vocês tenham consciência é o momento de fazer essa compra. Porque talvez você vai adquirir um financiamento para realizar essa compra e daqui 2, 3, 4, 5 anos aquele financiamento fica apertado para suas contas. E aí que vem o perigo. Nossa, se eu não, por exemplo, hoje eu acabei de casar, ganho aqui 5 mil por mês. Eu ia pagar R$ 1.000, R$ 1.500 de financiamento. Nossa, Eugênia, cabe perfeitamente nas nossas finanças. Ganho 5 mil, pago 1.500 de financiamento. Só que aí, depois de 2 anos de casado, eu tenho meu primeiro filho. Aí eu vou e coloco meu filho numa creche, porque eu tenho que trabalhar também. Aí eu já pago, sei lá, R$ 800 da creche da criança. Aí depois, com 3, 4 anos, eu tenho meu segundo filho. Pago mais R$ 800 de creche. Aí fica 1.600 de creche, mais os 1.500 de aluguel. Só aí o salário vai para, o custo fixo vai para R$ 3.100, se eu não estou errado aqui nas minhas contas. Então, está sobrando agora para essa família R$ 2.000. Então, para eles vai ficar muito apertado, mas há 3, 4, 5 anos atrás, quando eles compraram o imóvel, aquilo cabia muito bem. Mas eles não compraram esse imóvel pensando no crescimento de uma família, pensando que talvez eles tivessem uma redução salarial, pensando que talvez eles quisessem mudar de cidade porque apareceu uma oportunidade em outro lugar. E aí, lá na outra cidade, eles iam precisar pagar aluguel. Aí eles estão pagando financiamento de uma casa e o aluguel da outra. Ah, Eugênia, mas é só alugar a casa que a gente comprou inicialmente. Será que vai conseguir alugar ou não? Vai demorar a alugar quanto tempo? Isso vai atrapalhar, tá bom? A Bel deu outra versão aqui também, ó. O tanto de juros que se paga para o banco com financiamento dá para comprar quase 2 casas no mesmo valor. É muito absurdo. Tem essa questão também. Inclusive, vocês podem fazer simulações para ver quanto vai ficar de juros ao longo do tempo. E para mim, essa questão dos juros, ela é tão assim, às vezes você paga 15 anos de aluguel, de financiamento, e você só pagou os juros ali daquilo. Mas eu estou falando de cabeça, tá? É bom fazer a simulação, tem site da Caixa, tem vários sites que simulam financiar um imóvel, aí dá para você ter essa noção melhor de quanto que você está pagando por juros. Mas mesmo se a taxa de juros fosse R$ 0, por exemplo, se eu compro um imóvel de R$ 300.000 e em 30 anos eu vou pagar R$ 300.000, eu, Eugênia, não optaria por comprar. Eu ainda preferiria pagar o aluguel, por quê? Para manter a minha liberdade de... Hoje eu estou morando aqui, eu moro em Ouro Preto, Minas Gerais. De hoje eu estou morando aqui em Ouro Preto e amanhã eu quiser morar em Brasília, por exemplo. Hoje nada me segura. Eu quero ir, eu vou. Hoje, por exemplo, eu moro num apartamento de 2 quartos que atende a minha necessidade com o meu marido. Mas, se eu tiver uma gravidez de trigêmeos, talvez esses 2 quartos vão ficar apertados. Então, eu posso procurar por um imóvel que tenha 3 quartos, que tenha 4 quartos. Eu posso escolher um lugar hoje que a minha vizinhança é muito boa, mas aí daqui um ano muda para cima de mim uma pessoa que tem um cachorro e 5 crianças, que fica pulando no apartamento e me atrapalha a gravar meus vídeos. Então a vizinhança começa a me atrapalhar. Hoje, morando de aluguel, eu tenho a liberdade de estar me enchendo o saco, eu vou mudar, eu vou para outro lugar. Então, para mim, essa questão da dos juros, né, que é uma questão que para a maioria das pessoas vai pesar muito pagar esses juros, então ela pode optar, vou morar de aluguel, mas para mim atrapalharia nesse quesito de eu ter que ficar um pouco mais presa naquele imóvel que eu escolhi, porque é mais difícil desfazer aquela compra. E sem contar que às vezes a gente acredita assim, né? Ah, mas e se eu ficar desempregado, como é que eu vou fazer para pagar aluguel? É a mesmíssima questão. Se você ficar desempregado, como que vai continuar pagando o financiamento? Então, às vezes a gente tem um medo de faltar para pagar o aluguel, mas não tem medo que o mesmo medo pode faltar de pagar ali no financiamento, né? E quando eu falo assim, eu vou morar de aluguel, significa que eu ainda não dei aquela entrada para comprar o imóvel. Então, teoricamente, eu consigo casar com uma reserva financeira.
E com essa reserva que eu estou casando, se eu vier a ficar desempregado, se eu quiser parar de trabalhar por algum motivo, eu tenho um dinheiro ali para suprir os meus primeiros meses, tá bom? De ficar sem algum salário. Aí, Maíra, me fala aí se mudou um pouquinho da chavinha ou piorou. Ah, não, Eugênia, eu não concordo com nada. Me fala aí, Maíra. Vocês podem discordar de mim, tá, gente? É muito bom que aí. E não venham com a mente fixa assim, ai, só tem que alugar, só tem que comprar. Vamos deixar essa abertura para a gente o quê? Pensar o outro lado. Porque às vezes eu fico, né? Não, meus pais sempre falaram que eu tenho que comprar, ou sempre falaram que eu tenho que alugar. Aí eu não me abro para quê? Para ver outras opções, para ver o outro lado da moeda e tomar uma percepção melhor para mim, para o meu noivo, para o meu casamento. A Raila chegou aqui. Oi, Raila, tudo bem? A Maíra ajudou bastante, que bom. Então vamos lá continuar perguntando, tá? Então, muito cuidado aí quando a gente for pensar assim, vou comprar um imóvel, eu esquecer de olhar que daqui 5 anos eu tenho necessidades diferentes, daqui 10 anos eu tenho outras necessidades, daqui 15 anos eu tenho outras necessidades. Olha só um exemplo. Eu venho de uma família, a família do meu pai, né, na verdade, que eles vivem muitos anos. Os irmãos, eu acho que não tem nenhum irmão, por exemplo, acho que são 8 irmãos da minha avó, e só uma que faleceu, e faleceu com 90 anos, um pouquinho mais ou menos, e a média deles é essa, de passar dos 90 anos. Então, eu tenho um tio que tem 100 anos de idade, e eles construíram uma casa que tem muita escada. E hoje é um pouquinho mais difícil para eles se locomoverem por conta dessa escada. Então, talvez eles compraram uma casa há anos atrás, pensando na vida que eles tinham naquela época, de se locomoverem de se locomover sem dificuldade, de conseguir fazer tudo. E hoje eles já têm um pouquinho mais de dificuldade para se locomover. Mas como eu falei, né, eles vivem muito, então eles não são acamados. São 3 idosos que moram juntos nessa casa de escada. Então, para eles está tudo bem. Mas eu tenho uns colegas de. Olha só, eu trabalho com noivos de forma voluntária para a minha igreja aqui. E aí é até o casal Fábio e Magda. Eles são uma gracinha, tem 35 anos de casados. E eles têm uma casa aqui na minha cidade que tem escada. E a esposa do Fábio, a Magda, ela tem um problema de joelho. E aí eles estavam num dilema, será que a gente põe um elevador aqui em casa por conta dessa escada e tal? E eles têm condições de realmente pôr um elevador. Mas será que eu estou com a minha vida projetada para se eu compro uma casa com escada e quando eu tiver lá meus 60, 70, 80, 90 anos, eu vou conseguir fazer essas melhorias? Então é isso que eu tenho que pensar. Eu estou comprando uma casa hoje para atender quais necessidades da minha vida, né? Talvez não vai atender aí para os casos lá da frente. Deixa eu ver aqui, ó. A Thaís. Eugênia, você acha. Boa tarde, né, Thaís? Eu pulei aqui. Você acha que precisamos estabelecer um valor para pagarmos aluguel ou vai muito de acordo com a necessidade financeira do casal? Igual perguntou aqui, Thaís. Olha, a gente ganha 3.200, quanto que eu pago de aluguel? Aí eu falei assim, olha, mais ou menos 25% do seu salário, aí daria R$ 800. Mas pode ser que na sua cidade não encontre imóvel de R$ 800. Aí vocês vão ter que apertar por outro lado. Mas tenta fazer essa proporção. Vamos alugar no máximo 25%. Se for menos que isso do salário de vocês, melhor ainda. Mas veja, faça pesquisa, olha site de imobiliária, pesquisa alguma imobiliária aí perto de vocês para ver se vai entrar dentro dessa faixa financeira, tá bom? A Jéssica perguntou assim, ó, e a compra de um terreno para construir uma casa? Aí, Jéssica, eu acho que a gente tem que ter muito mais cuidado, porque quando eu vou construir, geralmente eu faço uma previsão errada. Eu acho que eu vou gastar 50 mil, aí eu gasto 100. Eu acho que eu vou gastar 100. Então, para eu falar assim, vou construir uma casa de X mil reais, eu tenho que ter essa condição, essa certeza que aquilo vai custar esse valor, tá? E eu tive uma aluna que ela falou assim comigo, Eugênia, alerta as suas noivas sobre essa questão de construir a casa. Por quê? Ela ganhou o terreno
acho que foi do sogro, e aí eles começaram a construir, ela ganhava 2.000, isso, ela ganhava 2.000 e o noivo dela R$ 1.500. Então, os dois com uma renda de R$ 3.500 começaram a construir, as contas foram apertando, o pai dela e o sogro começaram a colocar dinheiro ali para concluir aquela casa. E aí ela falou assim, Eugênia, a nossa casa já ficou em R$ 300.000. E você sabe que o meu salário do meu noivo de 3.500 nunca que ia conseguir construir uma casa de 300 mil. Mas foi o quê? Falta de planejamento. Então, hoje a gente precisou depender muito dos pais e sogro e apertou todo mundo. E a casa ainda não é do jeito que eu sonhei por falta de planejamento, tá bom? Então, assim, se for construir, como que vocês vão ter esse controle do dinheiro, que vai dar certo as contas? Provavelmente fica, sim, mais barato do que se for comprar um imóvel pronto, tá? Mas esse controle financeiro tem que estar muito bem feito. Se fosse eu, tá, Jéssica? Opinião pessoal. Eu não mexeria com construção, porque eu acho trabalhoso, eu tenho medo do orçamento sair fora do controle, mas aí tudo são decisões pessoais. Eu estou mostrando aqui um outro lado, um lado mais negativo, tá? De comprar e de construir, mas para que vocês tenham mais tranquilidade financeira, tá? A Isabel falou assim, Eugênia, para quem quer comprar uma casa ou terreno, o ideal seria, então, juntar o dinheiro e pagar à vista? Dá medo de chegar na hora e ficar com dó de gastar todo o dinheiro com isso. Olha, a minha percepção, eu falo aqui com meu marido, ó, a gente só vai comprar ou construir quando a gente tiver o dobro do dinheiro. Por exemplo, eu quero comprar uma casa de 500 mil, a gente vai comprar quando tiver 1 milhão. Ah, não tem? Eu fico sem. Eu prefiro morar de aluguel para ter o quê? A segurança do dinheiro. Mas tem gente que tem a importância muito grande de ter um imóvel. E talvez, vou ter que esperar juntar o dinheirão todo para comprar à vista. Talvez não vai ser muito viável, né? Que a pessoa vai ficar lá 10, 20, 15, 20, 30 anos juntando dinheiro e talvez não tenha aquele montante. Mas ao invés dela dar aquela entrada mínima de 10 a 20% do valor do imóvel, ela pode dar uma entrada de 40%, de 50%. Então, as parcelas daquele financiamento vão ficar menores e não vão apertar tanto quanto eu pegar um financiamento quase total do imóvel. Mas eu, particularmente, gente, não gosto de financiar, tá? A minha pegada para a minha vida é assim: se eu for comprar alguma coisa parcelado no cartão de crédito, é porque se eu parar de trabalhar, se parar de entrar dinheiro, eu consigo cobrir aquelas. Então, por exemplo, resolvi comprar um computador, custou R$ 10.000. Vou pagar 10 de mil. É porque eu tenho 10 mil guardado, caso eu não tenha condições de pagar aqueles 1.000 mensalmente. É uma ideia que eu uso para mim, tá bom? Não é certo ou errado, mas traz uma tranquilidade financeira. A Nani falou assim, estamos com a mente aberta caso apareça uma oportunidade de compra, mas até o momento estamos operando com o aluguel. Ótimo. Então, se for aparecer essa oportunidade de compra, faz esse exercício, visualiza ali daqui 5, daqui 10 anos, se aquela casa vai atender às necessidades de vocês. A Thaís falou assim, que em Santos a média de aluguel é de R$ 1.000 a R$ 1.200. Aqui na minha cidade também é essa média, mas tem de tudo, né? Se pegar um bairro mais afastado, consegue de R$ 600. E se pega os bairros melhores, aí vai ter apartamento com mais de 3 mil. Aqui tem casas muito grandes, casa histórica, aí tem aluguel que vai para mais de 5, 6 mil reais. Então, sempre vai variar, né? A gente tem que olhar ali o que vai caber dentro do meu orçamento. A Jéssica falou que esclareceu muito, que bom. Vamos passar para outro ponto aqui, então. Deixa eu ver. Outro ponto aqui, a estabilidade da renda. Por dois aspectos, né? Por exemplo, hoje eu casei e nós dois aqui, teve um exemplo de R$ 3.200. A gente ganha R$ 3.200. Mas pode ser que daqui 3 anos vocês estejam ganhando 7, 8 mil reais, que é uma realidade que eu vejo muito. Eugênia, a gente acabou de formar agora, estamos ganhando cada um R$ 1.500, R$ 3.000. Mas eles não estão percebendo que eles estão construindo a história deles, estão formando, estão pegando a primeira experiência profissional e daqui
3 anos eles estão ganhando mais que o dobro. Então, talvez aquela casa que hoje, por exemplo, nossa, para a gente essa casinha quarto tá ótimo para a gente começar. Mas para ganhar, por exemplo, para R$ 3.000 está ótimo, mas para ganhar 7.000 já começa a ficar um pouco ruim, já começa a ficar um pouco apertado. Então, olhar essa questão da renda, como é que ela vai se comportar ao longo do tempo. Assim como também, eu ganho 3.200, pode ser que daqui 2 anos, um fica desempregado e está ganhando 1.600. E aí só o financiamento é R$ 800, aí vai ser 50% do salário ali do futuro. Então, entender que a nossa renda também pode passar por essa variação. Não acreditem, né, que o que eu ganho hoje é o que eu vou ganhar eternamente. Façam o possível para que o que eu ganho hoje seja maior lá no futuro. Mas não significa que talvez aquele dinheiro vai ter uma queda, eu vou ter algum prejuízo financeiro. Então, o imóvel comprado, ele vai trazer mais essa dificuldade aí, caso vocês não comprem esse imóvel pensando um pouco mais a longo prazo, tá bom? E eu estou aqui no ponto, né? Até a estabilidade da renda. Eugênia, sou funcionária pública, então eu posso comprar, porque meu salário é fixo, não é? Então, cuidado ao comprar esse imóvel, mesmo sendo concursado público. Eu já peguei vários casos de clientes com salário fixo que fala assim, Eugênia, o financiamento do imóvel está apertando muito. Na época que eu comprei, eu achava que o meu salário ia aumentando a cada 2 anos, assim como tinha acontecido antigamente. Mas agora o meu salário não está reajustando. Tem vários funcionários públicos que falam assim, Eugênia, tem 4 anos que o nosso salário não reajusta. Então, por exemplo, eu ganhava 10 mil antigamente, aí passou 5 anos, eu continuo ganhando R$ 10.000. Só que o preço de tudo aumentou, mas o meu salário ali perdeu muito poder de compra. E aí aquele financiamento que foi feito antigamente, talvez já não esteja cabendo dentro do meu orçamento. E uma coisa que a gente erra muito, né? Vou casar, vai caber aqui dentro do orçamento. Mas esquece de olhar que as contas vão só aumentando. Às vezes o casal ali recém, né, formado, recém tudo, está construindo tudo aos pouquinhos ali, esquece que no início eles não têm nada, não tem conta, às vezes não tem carro, às vezes não tem compromisso nenhum, aí vão vindo as responsabilidades. Vamos fazer um plano de saúde. Agora vai vir os filhos. Aí, chegou a idade de pôr criança na escola. Tive que fazer um curso de especialização. Aí as contas vão só o quê? Aumentando ao longo do tempo. Isso é o normal de acontecer, tá? É muito difícil a gente ir diminuindo o padrão de vida. Por exemplo, né? Se hoje eu ganho os meus 10 mil e meu primeiro salário, R$ 10.000, opa, dá para fazer muita coisa. Mas aí eu vou arrumando continha para colocar, vou arrumando conta. Daqui 5 anos eu não vivo mais um padrão de R$ 10.000, porque eu coloquei muita conta para pagar. Eu estou atendendo recentemente um casal de médicos, e aí o salário deles é muito diferente da média brasileira, é um salário alto. E aí eles começaram a fazer o processo individual comigo, porque na realidade que eles vivem, estão vendo médicos com 60, 70 anos trabalhando muito para manter um padrão de vida alto. E eles falaram assim, Eugênia, a gente quer se planejar para ter uma liberdade com o nosso dinheiro. Eu não quero chegar, os dois falaram, a gente não quer chegar com 60 anos de idade trabalhando tanto que a gente trabalha hoje. Então é o quê? Cuidado com essas contas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, para sempre manter essa liberdade. E é aí que funcionário público se perde muito. Eu tenho meu salário fixo, eu consigo financiar, eu consigo fazer um empréstimo, mas esquece que eu vou ter aquela conta, talvez o meu salário não vai reajustar da maneira que eu espero que reajuste, e isso vai me trazer algumas complicações financeiras ao longo do tempo. Eu tive outra aluna também, concursada, que comprou um imóvel. Chegou para mim, ela estava muito, muito, muito apertada financeiramente, estava com dívida, e tudo isso foi porque a parcela do imóvel era muito pesada para ela. Aí ela alugava aquele imóvel e era, quer ver?
Eu acho que a parcela era coisa do tipo assim, o financiamento era R$ 1.000, deu uma travada aqui no Instagram, peraí, acho que voltei, né? Então, essa aluna minha, ela tinha um financiamento lá, pagava, vamos supor, R$ 1.000 por mês, e ela conseguia alugar o imóvel por R$ 600. Então, mesmo ela recebendo sobre o aluguel, ela ainda tinha que pagar 400 de financiamento. Então, teoricamente, ela estava ficando no prejuízo, mesmo aquele imóvel sendo dela. E aí tinha o mês que ela me conheceu, o imóvel tinha dado um problema de vazamento, um prejuízo de mais de R$ 500. Então, cuidado, tá, gente? Ter um imóvel vai significar que ele tem gastos também. Mesmo morando de aluguel, pode ser que aconteça algum imprevisto ali na casa. Mas, quando é aluguel, às vezes o dono que é responsável por aquilo. Quando eu compro o imóvel, eu sou responsável por determinadas manutenções. Deixa eu ver aqui que mais de pontos. Vocês não têm dúvidas? Não é possível. Outro ponto aqui, ó. Por exemplo, tem gente que é muito organizado financeiramente. E aí já fala assim, Eugênia, a gente precisa dar 50 mil de entrada aqui para comprar um imóvel. E a gente já tem esses 50 mil. Então a gente pode comprar, né? Cuidado. Você vai tirar esses 50 mil e vai ficar com R$ 0 na sua conta? Então não vai compensar. Porque uma coisa que é certo é que imprevistos vão acontecer. Nossa, Gênia, você é muito negativa. As pessoas de finanças costumam pensar essas coisas mesmo, tá bom? Mas é o quê? Não é para pôr na cabeça que vai acontecer alguma coisa ruim na minha vida. Mas às vezes não, sei lá, eu tenho um carro, eu não furo o pneu, aí eu vou gastar mais. Eu tenho sei lá, chegou o fim do ano, eu falo que não vou viajar, mas a família inteira está viajando. Eu vou lá e dou vontade de viajar também. Então, se eu não tenho nenhuma reservinha para cobrir qualquer tipo de imprevisto, quando vier a faltar o dinheiro daquele meu salário, eu vou ter que recorrer a quê? Pedir emprestado para alguém ou pedir emprestado para o banco. E aí começam esses problemas que vão virando uma bola de neve. Quando o meu salário não consegue suprir as minhas necessidades, eu tenho que pegar de outra pessoa, ou do banco, ou de um familiar, e aí aquilo vai apertando mais e mais, tá? Jéssica, qual o valor de uma boa reserva? Olha, uma boa reserva vai de 3 até 12 meses de custo de vida. Então, eu ganho 5 mil, mas meu custo de vida é R$ 3.000. Então, eu vou fazer a minha reserva com base em R$ 3.000. Então, 3 meses de R$ 3.000 é uma reserva de 9 mil até 12 meses de 3 mil. De 9 mil até R$ 36.000 a minha reserva. Eugênio, mas uma diferença gigante. Como é que eu vou definir qual é a minha reserva? Por exemplo, sou funcionária pública, ganho muito bem, o governo não atrasa. Vou ficar com 3 meses de reserva, então vou ter ali 9 mil guardado. Eugênia, sou autônoma. Tem mês que eu ganho 1.000, tem mês que eu ganho 10 mil. Então, eu vou ter a minha reserva para 12 meses, para suprir essa variação que vai acontecendo durante o tempo, tá? A Lena perguntou aqui, ó. Como fazer uma reserva se eu já estou apertada? Ótima pergunta. Muitas alunas chegam para mim assim, Eugênia, como que eu vou fazer essa reserva? Então, a gente tem o quê? Que olhar como é que estão aquelas contas. Porque se hoje eu estou muito, muito apertada, se acontecer qualquer imprevisto, você vai dar um jeito de pagar. Eugênia, eu estou pagando a festa aqui, eu achei que ia ficar 20 mil, está ficando 25. Você vai dar um jeito de conseguir aqueles 5 mil a mais. Então, pensa na reserva financeira como algo que você consegue fazer. E, Eugênia, mas eu começo a juntar com quanto? Que seja 50, que seja R$ 100. Dá um jeito de ir pegando uma partezinha ali do seu dinheiro e colocando para ir para a reserva, mesmo estando apertada. Por exemplo, mês de dezembro, vai receber um 13º? A maioria das pessoas já pensa assim, vou pagar aquela conta. Vou comprar o tênis que eu estou precisando, vou trocar o meu celular, vou pagar os meus fornecedores do casamento. Mas pensa, nossa, esse dinheiro aqui eu vou pegar pelo menos 50% dele para ser a minha primeira reserva. E aí todo mês eu vou colocando um pouquinho de dinheiro, tá? E não necessariamente, Lena, vai ser assim,
eu vou fazer a minha reserva de uma hora para outra, eu vou ter os meus 3 meses de mínimo de reserva. Não, vai demorar. Tem gente que vai demorar 1 ano, tem gente 2 anos, tem gente 3 anos. Mas se hoje eu não fizer nada, eu não vou conseguir nunca ter a minha reserva financeira. Então começa mesmo que de pouquinho, tá? É 50, é 20 reais que tá sobrando, vou pegar e vou colocar ali na minha reserva financeira, tá bom? Me fala aí se te ajudou um pouco. Vamos ver aqui o que mais. Outra coisa, no caso de vocês, né, no noivado, vamos ver aqui se tem só carinha de noiva. Acho que sim, hein? Só tem carinha de noivas aqui. Alguém já é casado? Acho que não, né? Parecendo só noivinhas aqui mesmo. Então, nessa fase do noivado, o que acontece? São muitos sonhos de uma hora para outra. É fazer uma festa, é fazer uma lua de mel, é comprar um imóvel. E aí, a gente tem dificuldade de colocar ordem, de colocar prioridade nas coisas. E eu começo a fazer tudo ao mesmo tempo. E se eu não coloco tempo, prioridade para realizar os meus desejos, pode ser que eu comece a faltar dinheiro para casa, para festa. Então, se eu falo assim, não, eu tenho meu primeiro plano aqui é fazer a festa de casamento. Deixa eu organizar essa festa e deixa eu colocar tempo ali para realizar o imóvel ou para comprar os móveis da casa. Aí pronto, eu vou colocando o quê? Tudo numa escala de tempo. Eu não preciso resolver tudo ao mesmo tempo, senão as coisas vão confundindo, as prioridades vão se enrolando ali e haja dinheiro para dar conta de tanto sonho que nunca fez na vida, né? Então, ter esse cuidado de pensar qual é o momento de eu fazer a festa, qual é o momento de eu comprar uma casa, qual é o momento de eu fazer a minha lua de mel. E aí eu vou o quê? Conseguindo realizar as coisas no tempo ao tempo, tá bom? Então, e aí quando eu falo prioridade, Eugênia, mas ter uma casa é mais prioritário que fazer uma festa de casamento. Sim, né? Racionalmente falando, é. Só que eu não falei com vocês que a compra de um imóvel é aquele plano lá de longo prazo, uma coisa que tem que ser muito bem planejada. Eu estou olhando lá se aquela casa vai me servir durante 20, durante 30 anos. E aí eu vou, adianto aquele sonho para fazer agora, com uma cabeça que hoje não está, às vezes, muito focada no planejamento. Está focada em pagando contas. E aí eu não coloco num papel se aquilo tudo vai caber direitinho. A Lena falou assim, comprei meu imóvel, mas estou organizando minha festa ao mesmo tempo, ambos previstos para 2022. Eu já comprei boa parte do... Vamos ver aqui o restinho, que tem vezes que corta, né? A gente está escrevendo. A Thaís falou assim, Eugênia, geralmente para aluguel precisamos pagar um cheque calção. Vamos supor que tenha o valor de 3 meses. Mas e se a gente só tem essa reserva? É muito absurdo pensar em um empréstimo? Um empréstimo para dar o calção, Thaís? Primeira coisa, se esse calção for toda a sua reserva, dá uma pressionada na imobiliária, de que, então eu não vou comprar, ou então vê se tem alguém para ser um fiador de vocês, vê alternativas para esse calção talvez ser menor. Tem, igual você falou que é de Santos, né? Então é uma cidade maior. Aí geralmente as imobiliárias são mais rígidas. Mas como a gente está passando por esse momento aí, muita gente perdeu emprego, alguma coisa do tipo, talvez eles estejam mais abertos para negociação. Então, a primeira proposta que eles fizerem, tenta dar uma remanejada ali para não atrapalhar vocês. E eu falei, é muito absurdo pensar em empréstimos. Sempre que vocês falarem de empréstimo, eu não sou muito chegada, tá? Mas, o que você tem que pensar? Vou precisar pegar um empréstimo de 3 mil reais, por exemplo. Aí, qual que é a tendência da gente? Nossa, eu quero pagar esse empréstimo o mais rápido possível. Então, peguei 3 mil reais e vou pagar em 10 parcelas de 300. Só que no orçamento de vocês cabiam parcelas de 150 reais. Né? Poderia ser qualquer outro valor. Aí o que você tem que pensar eu quero sim que tenha esse empréstimo rápido, mas em 10 meses não dá, vai ter que ser em 20 meses. Então, sempre que vocês vierem a precisar de pegar um empréstimo, veja
se aquele valor que você está pegando, você consegue pagar mensalmente. Se não, vai ter que estender ali o prazo de pagamento, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu voltar na Lena. Comprei meu imóvel, mas estou organizando minha festa ao mesmo tempo. Ambos estão previstos para 2022. Eu já comprei boa parte do enxoval e casamento e fornecedores mais caros. Agora não sei qual a prioridade. Olha, Helena, faz assim, quanto que está faltando pagar? De tudo. Ah, está faltando pagar mais de enxoval, sei lá, falta mais 5 mil de enxoval. Falta quanto do casamento? Falta, sei lá, falta mais 10 mil do casamento. Ah, no total, Eugênia, tá faltando 15 mil reais aqui. Aí você vai vendo. Ah, vamos deixar o enxoval para depois de casar. Sobre a festa, vamos ir juntando aqui para eu pagar o restante no mês do casamento. Vai colocando, olhando o custo total que falta e pensando como é que você vai distribuir esse dinheiro ao longo do tempo, tá bom? Para que você não queira fazer todo o restante ao mesmo tempo e ele precisa ser bem pensado e bem planejado. Me fala aí se eu conseguir explicar, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha só. Então, vamos ver qual que é o momento certo para a gente comprar um imóvel. Quando vocês já estão um pouco mais estáveis financeiramente. Concursado, Eugênio? Não. Já estão com uma vida ali de casal bem pensada, bem planejada, já têm filhos ou sabem muito seriamente quantos filhos vão ter, vão querer ter. Mas filhos é uma questão que às vezes a gente fala assim, eu quero ter um filho, aí engravida de igual tem uma mulher que eu já segui ela uma época, que ela engravidou de 4 ao mesmo tempo, sem fazer tratamento. Então não passa na cabeça de ninguém ter 4 filhos. E ela era uma pessoa que tinha um imóvel de 2 quartos. Imagina só. E ela já tinha uma filhinha. Então eram 5 filhos para um imóvel de 2 quartos. Então, às vezes, a gente está achando ali que é assim que a casa vai servir. E talvez venham questões imprevisíveis desse jeito, né? Muita bênção, muitos filhos de uma vezada só. E a gente não tem esse planejado para isso. Então, os casais jovens, principalmente os que são mais planejados, né? Porque nem todo mundo tem esse perfil de ter uma segurança, nem todo mundo tem um perfil de ser mais planejado. Tem gente que gosta mais de fazer as coisas às pressas, então não tem muito, quando a gente fala dessa questão de compra de imóvel, não tem muito certo ou errado, a pegada que eu trago aqui para vocês é o quê? De tranquilidade financeira, de planejamento, desse imóvel não vir atrapalhar vocês, de ser uma coisa que vocês ponderaram, colocou ponto positivo, colocou ponto negativo, tá bom? Então, a minha percepção, vocês já viram, é melhor morar de aluguel, mas talvez a de vocês é comprar. Vocês só não podem ser cegos ao entrar numa compra de um imóvel, achando que, só fiz a melhor escolha. Não, vai ter ponto positivo, vai ter ponto negativo. Eugênia, estou alugando. Também tem ponto positivo, tem ponto negativo. Igual a Thaís falou aqui, ó, eu tenho que dar um calção. Sim, seria um ponto negativo, né? Eu vou ter que tirar ali da minha reserva, eu vou ter que pedir um calção emprestado para alguém para eu pagar essa entrada aí do imóvel. Eu queria deixar minha casa perfeitamente decorada. Quando a casa não é minha, talvez não vai compensar, porque é um aluguel. Eu não consigo comprar os melhores móveis. Beleza, porque você está morando de aluguel. Então, cada um tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? Não são todos iguais para todo mundo. Então, deixa eu ver aqui. Para comprar, a Ana enviou o emoji errado. Tá tudo bem, Ana, é comum. Aparecem uns emojis estranhos que tem dia que eu falo, ai meu Deus, será que eu falei coisa errada? Mas às vezes é só porque apertou errado mesmo, né? Então, olha só, ter a reserva financeira para a gente poder cobrir determinados imprevistos, ter um casamento mais maduro, porque às vezes a gente pensa assim, preciso de comprar um imóvel para casar, mas eu estou casando até com a pessoa errada. E aí não tem, igual eu falo, projeta esse imóvel para determinado, para muitos anos, né? Estou projetando meu imóvel para atender a gente por 25 anos. O casamento dura 3 anos. Então, o que vocês erraram aí na prioridade? Olhou uma compra material e esqueceu de olhar com quem está casando. É um casamento
que tem chance de durar ou é um casamento para casar e separar? Então, às vezes, a gente precisa investir muito mais prioritariamente naquela relação, em vocês dois, em planos que vocês querem como pessoas, como casal, qual que é o propósito de vocês, do que ter que comprar coisas materiais. E foram algumas alunas aí que eu já atendi, na verdade, foram, assim, só mulheres que namoravam, estavam noivas, e o noivo tinha comprado um imóvel antes com outra namorada, outro casamento, e separaram e ficaram com esse financiamento sozinho do imóvel. E pesou, porque na época que era casado, era um financiamento dividido para duas pessoas. Mas como não foi um casamento estruturado para durar, veio acabar o casamento e o financiamento continuou. E o pior, que às vezes você tem que pagar uma indenização para o parceiro ali que está separando. Nesses dois casos aí que eu vi, o homem teve que pagar uma indenização para a mulher que tinha separado. Então, ficou com uma dívida do casamento. E eles nem, enquanto eram casados, não tinha dívida. Mas para separar, precisou pagar essa indenização. Então, cuidado. Você está casando, comprando uma casa para um relacionamento muito maduro, muito bem estruturado? E talvez você ache que é. Ah, Gênia, é sim. Mas talvez está cheio de falhas que você precisa melhorar, que você precisa ajustar. E aí que está o diferencial que eu sempre trato com as minhas alunas. A gente vê, sim, questões financeiras, mas a gente vê e se prepara para criar um casamento bem estruturado. Um casamento com propósito, um casamento com valores, um casamento que vocês vão o quê? Saber construir aquela união para poder colher frutos verdadeiros daquilo ali. E eu sempre falo aqui, gente, às vezes nós estamos preocupados em fazer uma festa de casamento e contratar os melhores fornecedores. Ah, quero contratar o melhor fotógrafo para ficar aquelas fotos lindas, maravilhosas do meu casamento. Mas não foi um casamento. Aí, com 5 anos, tá lá, cortando o álbum, colocando fogo em foto de álbum de casamento, porque tem horror aquele casamento que não foi bem pensado. Então, muito cuidado, tá? Para mim, casamento é uma coisa muito séria, que exige preparação, que exige conversa, que exige alinhamento de expectativas entre vocês, porque não tem como a gente ter um casamento duradouro quando eu escolho uma pessoa totalmente errada. E errada para quem? Errada para mim. Talvez o parceiro que eu esteja escolhendo para mim hoje é errado para mim, mas ele é perfeito para fulano de tal. E aí a gente está o quê? Camuflando toda essa situação com aquele tanto de compra material. Compra de carro, compra de festa, compra de imóvel, e esquece de pensar quem é esse aqui que eu estou casando. Como é que a gente vai ser quando estiver dentro da casa nós dois? Será que a gente está com os mesmos propósitos, com a mesma união ali para crescimento? Então, eu sempre trago, a Brenda está aqui, verdade. Eu sempre trago essa questão aí para vocês pensarem. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna minha, a Casey, e quando ela começou um processo comigo, ela falou assim, Eugênia, eu acho que a gente não vai fazer festa de casamento, porque para mim a festa é muito importante, mas o meu parceiro não aceita, para ele é inaceitável fazer uma festa e ele não quer nem casar na igreja. E para ela, casar na igreja era assim, o principal. E ela falou assim, Eugênia, eu tô quase abrindo mão de casar na igreja, porque eu já não tô aguentando essa pressão, e aí vem minha mãe falando que eu tenho que casar na igreja, e vem ele falando que não vai casar nem amarrado. E aí eu falei, vocês têm que o quê? Ajustar. A questão não é a todo custo casarem. Tem que estar alinhado, tem que conhecer, tem que saber respeitar. Porque hoje, talvez o problema fosse resolvido, vamos casar no civil. Mas daqui a um tempo nasciam os filhos, ela ia querer batizar e ele ia falar que não ia ter batizado. Eu falei, ou vocês aprendem agora a entrar nesse tipo de acordo, ou você vai sofrer no seu casamento. E aí dei todo o passo a passo para ela,
Vocês têm que aprender a dialogar, e aí no meu curso tem uma aula só sobre diálogo, para aprenderem a entrar nesse tipo de acordo. Tem vários, né, todo o processo ali que eu faço com as alunas para descobrirem quais são os valores, qual que é o histórico familiar de cada um. E ela ia me falando, Eugênio, ó, vou falar assim com ele. Eu falava, cuidado, fala assim dessa forma, espera, tem paciência, deixa ele maturar as ideias que você está tendo. Aí, há um mês e pouco atrás, ela falou, Eugênia, tivemos uma conversa maravilhosa. Aí, hoje ela falou, Eugênia, agora sim, já vamos marcar nosso casamento para janeiro, agora que está em pandemia, vamos casar na igreja, e em julho a gente vai fazer a festa, está tudo muito acordado, de uma maneira muito madura. Então, aí eu fico tranquila. Preocupação desse casal não é só se casa na igreja ou se casa no civil. Eles estão acordados, eles estão o quê? Alinhados junto aos propósitos que eles têm. E deixa eu ver aqui, a Bel falou assim, eu tenho uns desalinhamentos assim também, não é fácil mesmo não. E é isso, Bel, é tempo. Igual essa aluna, ela foi de julho, foi uma aluna de julho. Então, assim, que ela teve um bom retorno, que ela me falou, foi um mês e meio atrás. E hoje que ela me mandou um áudio, 4 minutos. Eugênia, tem que compartilhar com você, eu estou feliz demais, a gente conseguiu entrar em acordo. Mas tem gente que o processo vai ser um pouquinho mais demorado. Mas não é por isso que eu tenho que adiantar o meu casamento. Nossa, é agora que eu vou casar, senão não vai dar. Não, é o tempo. O noivado é isso. É o tempo de preparação, de cuidado, de fazer esses planos financeiros, mas conhecendo sobre quem vocês dois são, sobre o que vocês já podem ajustar antes de casar para ter essa tranquilidade, para ter esse casamento mais duradouro, mais feliz, mais estruturado, que vocês não gastem todo o dinheiro hoje, nessa época de noivado, para vir a faltar logo no primeiro mês de casado, né? E eu tô com uma aluna recém-casada, na verdade, foi uma das minhas primeiras alunas, ela é recém-casada, ela falou assim, olha, Eugênia, eu tô pensando em fazer uma compra aqui, mas eu só tô esperando a gente ver realmente qual que vai ser o nosso custo de vida a dois, porque eu não quero fazer uma compra que hoje, né, eu acho que vai dar certo e daqui 2 meses me aperta. Então, eu falei, espera pelo menos uns 3 meses para ver qual que vai ser o custo de vida de vocês aí, para não fazer nenhuma compra sem planejamento, nenhuma compra errada. Então, é isso. É entrar num casamento com cuidado, com planejamento, sabendo alinhar as finanças ao que vocês esperam da vida de vocês e projetando um casamento que vá durar. Porque ninguém quer casar assim. Eugênia, vou casar, mas daqui 6 meses eu separo. Ninguém vai fazer isso. Tem gente que, igual para mim, né, o que eu faço com o meu casamento é o quê? O casamento para durar a vida toda, enquanto a gente estiver vivo. Mas tem gente que não vai ter esse mesmo valor. Ah, Eugênia, eu vou ficar casada até quando der certo. Mas ninguém quer que dê certo 6 meses. Ninguém quer que dê certo um ano. Todo mundo quer que dure pelo menos um pouco mais. E aí, para que esse casamento dure, ele tem que ser o quê? Bem preparado, bem cuidado, bem estruturado, planejado. E aí, por isso que eu faço sempre o workshop Finanças da Noiva. Para o quê? Para vocês mudarem a percepção de vocês, de, nossa, eu estou fazendo os planos aqui tudo corrido, mas não, deixa eu tirar aqui uma semana para a gente planejar. E aí vai acontecer o workshop do dia 30 de novembro, que vai ser na segunda até no domingo. Eu vou deixar hoje todas as informações, amanhã, na verdade, porque é trabalhoso aqui mexer com página, eu gosto de falar com vocês, mas de fazer páginas, essas coisas, a parte chata. Mas hoje eu vou sentar aqui um pouquinho, planejar essas páginas, meu marido também vai ajudar a fazer. Eu acredito que amanhã eu já consiga liberar a inscrição para o workshop Finanças da Noiva. É um evento 100% online, gratuito, então se preparem para assistir, tá? São aulas rápidas, 4 aulas durante a semana. Olha só, a Tê falou assim, ó, Eugênia, eu queria noivar em 2019 para casar em 2020. Conversei com meu noivo, ele foi totalmente contra devido à instabilidade financeira dele. Com o tempo, fomos conversando e hoje decidimos noivar. Decidimos noivar agora e nos casar em 2022 para estar tudo bem planejado e não termos dívidas pós-casamento. Ótimo. E igual você falou aqui, ó, ele estava com medo por instabilidade financeira.
Tem gente que acha assim, nossa, meu noivo não quer casar comigo. Ele só está inseguro porque ele não se sente estável financeiramente. E aí a gente vai e pressiona, eu quero casar, não sei o quê. Calma, escuta, veja o que está acontecendo com ele. Talvez é só um tempo de, vamos esperar então as coisas ajustarem financeiramente. Vamos trabalhar para a nossa renda ficar melhor. Aí sim, depois vem a etapa do casamento. E aí você falou, vamos casar mais ou menos em 2022, né? Deixa eu ver se tem data aqui. Não. Mas, por exemplo, vamos casar em dezembro de 2022. Faltam 24 meses. Então, você tem que ter essa noção, Theo. Faltam 20 meses para a gente casar. E aí, falta, sei lá, 20 mil reais para a gente concluir esse sonho. É meio que vocês irem se planejando e juntando R$ 1.000 por mês para quitar esse valor lá na frente, tá? A Bel falou assim, meu noivo também é contra 90% das coisas que eu falo. Um tempo depois, ele aparece falando a mesma coisa. É isso aí. Aí a gente não pode criticar. Você está errado. Não, só fala a sua opinião. Deixa ele pensar do jeito dele que quando o casal está unido, uma hora ou outra vocês vão convergir para o mesmo lugar. A Bel falou assim, eu sempre quis um pedido de noivado, nada muito exagerado. 2 meses atrás me deu uma aliança, simplesmente colocou no meu dedo, disse que já fez isso e não precisa de mais nada. É isso aí, Bel. Por isso que a gente tem que deixar muito claro, tá? Se quer, olha, meu amor, eu quero um pedido de noivado assim, assado, desse jeito. A única coisa que você pode fazer de surpresa é a data. Mas eu quero pelo menos isso aqui do noivado, tá? Porque eles não vão ter essa percepção de que como que ela espera o pedido de noivado. Às vezes a gente tem que falar claramente, colocar os pingos nos is ali para que tudo fique entendido, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha quem chegou, gente, a Regi. Hoje está cheio de gente nova aqui. A Regi é a minha participante de live mais fiel, né, Regi? E foi minha aluna também em abril. Aí tá aqui, ó. Deixa eu cumprimentar todas que ficaram comigo. A Regi, a Isabel, que é minha aluna, a Isabela, que é minha amiga do coração, a Tayane, o Gabriel, olha só, o Gabriel ficou aqui do início ao fim. Vanessa, artesanaria de doces, que legal, adoro doce. Mariane, Maíra, Stefane, Heloísa, Jéssica e Brenda. Olha, vocês ficaram aqui do início ao fim comigo. Obrigada, meninas. Amanhã tem mais live. Eu ainda não decidi o tema de amanhã. Vou abrir até uma caixinha lá, perguntando quais os temas de lives que vocês querem nessa semana, tá? Aproveita que hoje mesmo eu vou liberar todos os dias de lives. Então, eu vou colocar a perguntinha. Vocês pensem aí o que quer que eu falo aqui nessa semana, que eu vou tentar encaixar, tá bom? Então é isso, gente. Boa tarde para vocês. A Regi falou assim que adora as lives. Eu também adoro a presença de cada uma de vocês, tá bom? Beijinho, boa tarde e respondam lá a caixinha, tá?